Olha, vamos ser sinceros. Estar com o nome sujo é uma situação super comum para milhões de brasileiros. E nossa, pode parecer um beco sem saída, né? Mas a boa notícia é que não precisa ser assim. A gente vai desvendar juntos o que isso significa de verdade e, o mais importante, traçar um caminho claro para retomar o controle da vida financeira. Então, a primeira pergunta é essa: está com o nome sujo? Antes de correr para resolver, a gente precisa entender o que isso realmente quer dizer. E é por aí que a gente começa. Vamos lá para o primeiro ponto. O que é, afinal, o tal do nome sujo? A ideia é bem simples, na verdade. Quando uma dívida vence e não é paga, a empresa para quem se deve pode legalmente registrar o CPF ou o CNPJ em um cadastro de proteção ao crédito. Ou seja, não é só um apelido, sabe? É um registro oficial mesmo. Um alerta para o mercado de que tem uma conta pendente ali. Ok, mas quem cuida desses registros? No Brasil, são principalmente essas três gigantes aí, Serasa, SPC Brasil e Boa Vista. Pensa nelas como os grandes guardiões do crédito. Elas mantêm um banco de dados imenso com o histórico de pagamento de todo mundo, e é essa informação que os bancos e lojas usam para decidir se vão conceder crédito ou não. Agora a gente entra num ponto que, olha, gera muita dúvida e até um certo pânico, né? O que acontece na prática? O que muda na vida de quem está com o nome negativado? É super importante separar o que é mito do que é verdade. E a coisa tem dois lados. De um lado, sim, as restrições são reais. Fica bem mais difícil, quase impossível às vezes, conseguir um financiamento, um empréstimo ou um novo cartão de crédito. Mas, e aqui vem a parte que muita gente não sabe, existem direitos que continuam valendo. Ninguém pode ser demitido só por causa de uma dívida. A conta poupança continua lá, protegida. E claro, comprar qualquer coisa à vista é um direito que ninguém tira. Beleza, agora que o cenário está mais claro, qual é o primeiro passo de verdade? É ter informação na mão. Antes de qualquer coisa, é preciso investigar e saber exatamente o que está acontecendo com o CPF. E a melhor parte é que fazer isso é fácil e, olha só, de graça. É só entrar no site ou baixar o aplicativo de uma dessas empresas, Serasa, SPC ou Boa Vista. O cadastro é rapidinho e pronto, a consulta gratuita. Lá vai aparecer tudo: para quem se deve, o valor da dívida e muitas vezes já tem até umas propostas de negociação esperando. Ok, com o mapa da mina em mãos, agora é hora de colocar a mão na massa. Vamos ver um plano prático, um passo a passo bem organizado para sair dessa situação e limpar o nome de vez. E o primeiro passo desse plano é olhar para dentro, para a própria organização financeira. É o momento de fazer um raio-x completo. Primeiro, listar todas as dívidas. Segundo, botar no papel tudo o que entra e tudo o que sai, para ver o que sobra de verdade. E terceiro, com essa clareza, a gente consegue priorizar o que pagar primeiro, geralmente começando por aquelas dívidas com juros mais salgados. E na hora de negociar. Bom, essa frase aí é um exemplo perfeito de como chegar conversando. Depois de se organizar, a abordagem tem que ser direta, sabe? Chegar para o credor e falar: olha, minha situação é essa, tenho tanto para dar de entrada, ou posso pagar tantos reais por mês, vamos fechar um acordo? Lembre-se sempre, a empresa também quer receber. Para ela, um acordo é muito melhor do que não receber nada. Guarde bem esse número: 5. Por quê? Porque depois de pagar a dívida ou a primeira parcela do acordo, a empresa tem, por lei, 5 dias úteis para tirar o nome dos cadastros de proteção ao crédito. Isso não é um favor, é uma obrigação legal. Então, o caminho é esse, bem direto. Pagou, o cronômetro começa a rodar. O credor tem 5 dias úteis para fazer a parte dele. E depois desse prazo, o nome tem que estar limpo. É sempre bom ficar de olho e conferir se tudo correu como deveria, viu? Tá, mas e se não der para pagar de jeito nenhum? Aí entra outro número importante na história: 5 anos. Depois de 5 anos que uma dívida venceu, ela caduca, ou seja, ela prescreve. Isso significa que a empresa não pode mais processar pela dívida e o nome tem que sair obrigatoriamente dos registros do Serasa, SPC e Boa Vista. Mas atenção, aqui tem um ponto que confunde muita gente. A dívida não some, ela não evapora, ela continua existindo. A empresa pode até continuar ligando para cobrar, de forma amigável. A grande diferença é que ela não pode mais entrar na justiça por essa dívida e o nome fica limpo nos órgãos de crédito. E tem mais um detalhe importante, o tal do score interno. Mesmo que o nome esteja limpo para todo o mercado, aquele banco ou aquela loja onde a dívida caducou guarda essa informação no sistema deles. Isso pode complicar a vida na hora de pedir crédito de novo com eles no futuro, sabe?
Por isso que sempre que der, o melhor caminho é tentar negociar e pagar. Agora, vamos mudar um pouquinho o tom, porque a gente precisa falar de uma coisa muito séria. Infelizmente, quem está numa situação financeira mais frágil acaba virando alvo de gente mal intencionada. Então, todo cuidado é pouco. É isso mesmo. Cuidado com promessas milagrosas, aquelas que parecem boas demais para ser verdade. Geralmente, elas são ciladas. Sabe aquela história de limpamos seu nome sem você precisar pagar a dívida? É golpe na certa. A verdade é uma só, não tem atalho. O único jeito de limpar o nome de forma legítima é pagando ou negociando a dívida direto com a empresa credora. Ponto final. Bom, e agora a gente chega na parte mais importante, o futuro. Porque olha, limpar o nome é um passo enorme, uma vitória. Mas o trabalho de verdade continua, que é construir e manter uma vida financeira saudável daqui para frente. E as chaves para isso são alguns hábitos simples. Primeiro, dá uma olhadinha no CPF de vez em quando, só para não ter surpresa. Segundo, ter um orçamento, saber para onde o dinheiro está indo. E terceiro, talvez o mais fundamental de todos, buscar conhecimento. Entender mais sobre finanças para tomar decisões melhores e não cair de novo nessa bola de neve. No fim das contas, com informação e um bom plano, esse desafio, que parece um monstro, se torna algo que dá para gerenciar. A situação pode e vai ser revertida. Fica então a pergunta: agora, com tudo isso mais claro, qual vai ser o primeiro passo para pegar de volta o controle da sua vida financeira?